situação aí de Paraisópolis, graças às filmagens é que foi possível se identificar pessoas de alto nível de agressão gratuita. Então, sempre nós temos que colocar um ângulo duplo ou triplo na visão que nós temos de alguma coisa. Aí o crescimento, como sempre eu e tu falamos, pode ser mais denso e positivo. Sem dúvida. Aliás, ontem eu vi uma outra questão assim que envolve tudo isso que a gente sempre fala, né? Uma manada de elefantes, estava acontecendo o seguinte, uma aliá, né, que é a fêmea do elefante, ela estava com o seu filhote, o filhote foi beber numa fonte de água, caiu e ficou dentro do buraco sem poder se mexer. Quer dizer, se mexendo, mas sem conseguir levantar para sair. E a aliá, a elefante, né, começou a tentar tirar e um grupo de leões chegou. Tudo isso filmado, uma coisa assim assustadora. A elefante, a aliá, tentando salvar o seu filhote, e aí os outros elefantes vieram, assustaram também os leões e tal, só que não dava, ela ficou com a parte de trás, assim, toda lanhada, porque os leões vinham em cima dela e ela tentando salvar o seu elefantinho. Até que veio uma outra manada de elefantes também ajudar, mas tudo assim, doutor Maia, aquela coisa assim do grupo, do auxílio do grupo, quando alguém está em perigo. Os elefantes ficaram em volta para espantar os leões e uma elefanta, né, aliás, era mais violenta do outro grupo, foi tentar tirar o elefantinho. E ela tirava, e ela tentava de todas as maneiras e não conseguia, até que ela virou as costas para ir embora e a mãe ficou ali meio chorando e tal, e ela voltou, mas só que ela voltou enraivecida, a outra elefante do outro grupo. Ela pegou a sua tromba e enrolou nas pernas, numa das patas do bebê, e puxou com ele uma força e conseguiu levantar. Assim, sabe, os elefantes levantando as trombas para cima como se eles estivessem comemorando. Eu acabei chorando vendo aquela cena, que depois, com muita dificuldade, o pequenininho, né, o elefantinho caminhando, assim, tentando sair junto com a mãe, e os outros elefantes cuidando por causa dos leões que estavam ali próximos. Que cena! Inclusive é sabido que os elefantes têm uma capacidade de desenvoltura afetiva de altíssimo nível. Inclusive até se cita que eles, vamos dizer assim, têm capacidade de fazer luto pelos seus mortos. Eles ficam horas e horas, até dias, perto do corpo de um elefante morto, lamentando aquela morte. Isso depende muito da capacidade cerebral, né? Então, os elefantes têm um cérebro capaz de vivências de ordem afetiva de altíssimo nível. E até, vamos dizer assim, eu diria, capacidade de ter um tipo de pensamento que, como as baleias e orcas têm, que são mamíferos de altíssima capacidade. Sim. Ligada à inteligência e à ação em grupo, né? Os golfinhos também. Os golfinhos, inclusive os golfinhos são considerados assim seres absolutamente inteligentes e com o mais importante não é a inteligência, é as capacidades afetivas que eles desenvolvem, né? De cuidado e de zelo pelo companheiro ou por situações como essa que tu falou. Sim, eu às vezes fico um tanto quanto perturbada, imaginando que talvez num futuro não muito distante o ser humano aprenda finalmente a linguagem dos animais e daí nós vamos saber as barbáries que nós fizemos durante séculos, milênios, né? Essa é uma grande evolução que eu acho que está em andamento, né? Tá. Nós temos capacidades intelectuais altamente desenvolvidas,
mas ao mesmo tempo somos capazes de perceber essas diferenças entre a ação mais afetiva de cuidado com o outro e o egoísmo, e aí entramos nas zonas mais pesadas que vêm de uma origem mais agressiva, que vem também da autoproteção, né? Eu primeiro tenho que me proteger para depois proteger o outro. Isso é uma das características complicadas da nossa vida, né? Bom, nós já temos aqui, olha, um amigo está usando aqui o nosso WhatsApp, 986877340. Bea, estava aguardando se você ia ou não conversar com o Dr. Maia. A minha questão é a seguinte: terminei um relacionamento, é um homem, tá? Pediu para não dar o nome dele, como sempre a gente não passa. Mas ele diz o seguinte: terminei um relacionamento há cerca de 2 anos. Somos colegas de trabalho, mas o nosso relacionamento terminou. De vez em quando, nesses 2 anos, a gente se encontrava para ficar juntos apenas como parceiros sexuais. Tudo estava organizado. Eu tenho uma namorada, mas mesmo assim mantinha essa história com a minha colega. Só que faz desde maio ela começou a namorar um outro colega nosso. Bea, eu não quero mais me encontrar com ela, mas ela mantém a ideia de que nós podemos continuar amigos com benefícios. Para ela isso não faz diferença. Te confesso que no meu caso com a minha namorada, acho que ela nem se importaria. Nós temos uma relação bem aberta. Mas o meu colega está apaixonado por ela. Eu não consigo mais. Só que ela está me chantageando. O que eu faço? Estou apavorado. A gente vê que no nível ético-moral dele, ele chegou numa limite. Zona de nódulo, quer dizer, eu não tenho condições de avançar nessa relação desta forma. Inclusive, a gente vê assim um cuidado ético bem nítido. O meu colega está apaixonado por ela, então ela deve fidelidade ao meu colega. E se eu estou sendo infiel em função dessa relação ao meu colega, eu não suporto isso, então estou me retirando. Eu acho que, como isso está acontecendo dentro dele, ele tem que conversar com ela e explicar que, afetivamente, ele não está conseguindo organizar mais esse tipo de relação baseado nessa novidade em que ela está se envolvendo com alguém que realmente está envolvido com ela. Então, acho que ele tem que ser mais objetivo com o caso esse que ele tem com a colega e colocar para ela que ela entenda que isso o fere afetivamente. Então, ele tem que conversar bem com ela e colocar essa relação. Porque nele está fazendo mal. E quando algo faz mal a mim, eu tenho que me proteger. E eu acho que ele tem que conversar com ela dizendo que passou o limite e ele não tem condições. Então, agora é uma condição assim de uma pessoa que não tem a menor consideração pelos sentimentos dos outros, né? É que tem pessoas capazes, né, Beatriz? Aí entra essas linhas que a gente chama assim, mais psicopáticas ligadas às linhas ético-morais. Quer dizer, se eu tenho um grande prazer erótico com esse colega, o outro está apaixonado por mim, mas no nível sexual eu não tenho o gozo que eu tenho com o meu colega. Então, por que não ter as duas coisas? Alguém que me ama de fato e alguém que eu vivencio o sexo de fato. Então, tu vê que são escolhas pessoais que podem se criticar, mas que cada um tem que resolver, porque isso faz parte das chamadas loucuras privadas.
Se eu administro bem uma loucura privada minha, não tem ninguém lá fora que possa dizer que eu estou isso ou aquilo, ou estou errando, porque o último julgamento sempre deve ser meu. Eu até me lembrei do seguinte, agora, que os judeus, é uma característica interessante, os judeus acreditam em Deus, e dizem assim, o meu Deus é o Deus real e é o único, mas os outros creem no que quiserem. Olha a diferença da visão em relação aos muçulmanos, católicos e por aí afora. O aspecto missionário de querer que o outro faça aquilo que é bom, eu invado o outro de uma forma errada. As guerras todas religiosas e até as brigas entre duas religiões muçulmanas, é por isso, porque o meu Deus é tão melhor que o teu, que tu tem que acreditar no meu. E se tu não acreditar no meu, tu tem que desaparecer. Nós temos aqui uma amiga que está dizendo o seguinte, Dr. Maia. De repente, o meu marido parece que enlouqueceu, Beatriz. Eu sempre gostei de ouvir música enquanto faço as minhas tarefas domésticas. Ele pegou 30 dias de licença médica, problema no joelho, teve que fazer uma cirurgia. Ele está com uma tala agora. Bea, nesta semana, na segunda-feira, eu estava tardinha terminando de arrumar a casa, ouvindo música. E de repente ele pegou o rádio e jogou longe, quebrou o rádio e perguntou para mim em quem eu estava pensando. E por que toda aquela alegria cantando? Eu fiquei horrorizada. Desde aquele dia nós não conversamos. Ele está lá na sala, eu estou aqui. Não tenho o que falar com ele, é outra pessoa. Fiquei com medo dele. Ele quebrou o rádio e jura por todos os santos, como ele diz, que eu estou pensando em outra pessoa. Pior, Bia, não estou pensando em ninguém, diz ela. Pois é, aí o cara estressou, coisa... né? Não, o problema é o seguinte, a doença dele foi, ele quebrou a perna, foi isso? Eu acho, não sei, ela não diz aqui, mas é joelho. É um problema sério, mas aí entra uma coisa de insegurança. Como eu tenho uma ligação muito forte com alguém, no caso ele parece que tem uma ligação muito forte com a mulher, e ao sofrer esse revés físico, alguma coisa mexeu com a segurança pessoal dele, no sentido assim, até de uma fantasia que se eu estou perdendo a força, estou envelhecendo, estou ficando doente, a minha mulher provavelmente não vai me querer mais. Ao não me querer mais, eu procuro, aí é uma insegurança pessoal, eu procuro indícios de que isso é verdade. E os indícios parece que hipervalorizados por ele seria a possibilidade dela viver tranquilamente do jeito dela, curtindo músicas, cantando e até deixando o ambiente da casa muito gratificante, que, como ela está junto com ele e não há evidência nenhuma, como ela diz, de qualquer outro tipo de interesse dela, é apenas uma enorme insegurança dele que ela teria que, de certa forma, conversar com ele, apaziguando e entendendo que alguma coisa, por causa desse problema, gerou uma enorme insegurança nele. E que ela deveria, então, conversar mais próxima dele e não ficar tão distante, porque viu que essa ação dele foi excessiva. Mas foi excessiva por causa da enorme insegurança que o habitou naquele momento. Sim, em algum momento ela deve sentar e conversar com ele e dizer que se surpreendeu com a atitude dele, porque imagina o susto que ela levou, né? Não, ela ficou chocada. E ao ficar chocada, a tendência de ficar, ele enlouqueceu, eu não conheço mais essa pessoa.
Mas como ela está mais rígida e mais capaz de entender a situação, ela tem que entender que eu não sei porquê,